Episódio 101, sabe aquele clima de a festa tá acabando, assim, você tá limpando a casa, assim, botando as coisas no lugar, o sofá que você botou de um jeito especial para os convidados sentarem, você tá botando tudo no lugar para recomeçar a vida e dar aquele frescor, assim, para continuar trabalhando. É assim que eu tô me sentindo. E agora, né, depois de 100 episódios, o que é que eu vou fazer pra frente? E ideias são o que não faltam. E eu vou fazer uma retrospectiva aqui dos episódios, contar algumas histórias que eu acho que eu não tive a oportunidade de contar nesses 3 anos de Repercuta. Na altura de gravação desse episódio, o Repercuta tem 3 anos e quase 3 anos e meio de existência. E, claro, eu quero agradecer a você que vem acompanhando essa jornada, a você que ouviu o episódio 100 com Augusto, um episódio especial, emocionante de fazer, assim, também eu cresci muito. Agradecer a vocês que também compartilharam, que enviam em grupos, que mandam sugestões, que estão sempre ali. Às vezes tem muita gente que nem acompanha em rede social, mas assina o podcast, então recebe, ele tá ouvindo, que tá mais focado no conteúdo mesmo. Não quer muito os souvenirs assim das redes sociais. E vou também deixar os meus planos futuros com o Repercuta, e que conta com vocês, e que se você curte o meu trabalho, você vai ter a oportunidade também da gente se aproximar mais e de consumir mais ainda. A gente vai conversar sobre isso mais na frente também. Para você que já está no futuro, ouvindo os episódios que já saíram do Repercuta, você já sabe do que é que eu tô falando. E eu tenho que confessar que meio que vai passando um filme na cabeça, assim, lembranças elas vão vindo. Quando eu comecei, eu meio que vejo o Repercuta na altura desse episódio numa terceira fase. No começo eu não dividi em temporadas nem nada, mas teoricamente agora a gente tá numa terceira temporada, porque, pra falar a verdade, eu tive pouco tempo de hiato, pouco tempo de pausa. Mas eu fico lembrando lá do início, como eu comecei a produzir, inclusive a parte de equipamento, também a parte de logística, os convidados e convidadas, os temas que eu fui escolhendo. E o que eu amo no podcast é isso, se você quiser voltar lá naquele episódio de 3 anos atrás, de 2 ou 1 ano atrás, ele tá lá, ele é um retrato de um tempo também, e o conteúdo que tá lá não se perde. Isso é que eu curto, fica uma coisa documental mesmo, para acessar na hora que quiser. Por isso que eu amo o formato do podcast, formato de consumo. Mas é isso, vamos em frente. O Repercuta é uma ideia antiga, como eu falei nos teasers do episódio 100, uma ideia que ficou guardada, ficou maturando ali até que eu consegui colocar em prática. Foram no mínimo uns 6 anos, assim, da época que eu formatei a ideia de um podcast até botar em prática. 2014, 2020, no caso, esse ciclo. Mas eu confesso também que foi uma coisa que eu não falei nos teasers, que me vem à cabeça agora. Eu comecei no momento certo de não parar. Eu acho que se eu tivesse começado a colocar em prática em 2014, tem podcasts aí que tem 10 anos. E eu comecei na época boa, em que a produção é muito mais facilitada, né? A galera sofria muito mais lá atrás, assim, para fazer editar. Hoje é uma mídia que já tem um enfoque de empresas, de portais, enfim, de todo um aparato tecnológico em prol do consumo mesmo. E isso se traduz em facilitações com programas de edição, a própria pesquisa, aplicativos de veiculação gratuitos ou pagos. Enfim, é muito mais acessível. Eu gosto muito do podcast por o formato de produção dele, eu me identifico muito. É barato, simples de fazer, e o mais importante é o que tu vai falar, é o teu conteúdo e menos a forma. Eu sou uma pessoa que prezo por isso, assim. Eu tenho um zelo pela estética, mas eu me preocupo muito mais com o conteúdo do que com a forma, né? E muito massa também, porque nesse tempo eu cresci. Eu sempre fui um cara muito reservado, muito na minha, tímido de certa forma. E isso me força também a me relacionar com mais pessoas. E cada vez que eu vou gravando episódio, cada vez que eu vou trazendo mais conteúdo, eu vou percebendo que, porra, tá vendo aí, velho, que tu pode, que tu deve entrar em contato e não pode ter medo de levar não e tal. Confesso que às vezes pode até não parecer, por conta da minha disciplina e a sequência de conteúdo que sai, não só do Repercuta, mas falando dos meus projetos, das minhas bandas, os outros projetos que eu me dedico, mas ainda há um impostorzinho que diz assim, não faz não,
fica tranquilo aí, vai procurar sarna pra se coçar e tal. mas aí eu vou superando e vou colocando em prática. Deixa eu fazer uma retrospectiva aqui. E já te agradecendo mais uma vez. Vamos arrumar aqui a casa de volta. Fazer uma digressão aqui. Vou puxar lá de trás. Fazer uma leve retrospectiva aqui. E trocar uma ideia com vocês. E dividir outras histórias que ficam pelo caminho, né? São resíduos. E que fica legal de registrar aqui. Até para eu poder me preparar para os próximos 100 episódios. Eu acho massa fazer essa reflexão. Vamos lá, vamos embora. Repercuta. Então bora lá, vamos fazer aqui uma retrospectiva aqui, contar algumas histórias, algumas coisas que eu lembre sobre esses 100 episódios. Primeiro eu vou falar do que na minha cabeça, pra mim, né, eu chamo de uma primeira fase do Repercuta, que era a fase que eu tava ainda, eu não vou dizer tateando, mas eu tava vendo do que se tratava, questão de duração, de tempo. Uma coisa que de cara eu curti é não ter aquelas amarras do rádio e tal, ou de um rio, né, das métricas que uma rede social impõe, por exemplo, né, tem podcast de 4 horas, de 6 horas, de 10 minutos, de 1 minuto, enfim. O importante é você usar o tempo necessário para passar a mensagem que você quer passar ou contar a história que você quer contar, né. E aí nesse início eu lembro que a ideia era iniciar logo durante o início da pandemia, assim. Mesmo assim ainda demorei um pouco. A pandemia começou ali, começo de março, né? O primeiro episódio do Repercuta saiu em agosto, 30 de agosto de 2020. E aí a ideia já era trocar ideia com o pessoal, com os amigos, principalmente no início, né? Registrar conversas, na verdade, que eu já tinha nas tocadas por aí, nos shows e tal, e nas amizades que eu fiz, amizades baterísticas, né? Fiz várias amizades dentro e fora da música, dentro e fora da bateria também, mas a ideia era tentar registrar de alguma forma muita coisa massa que tive experiência, que conversei, né? Pra além da música, né? Mas aí eu não vou lembrar, tem algum podcast também que eu vi divulgação, que também estava iniciando, e aí tinha a ideia de apresentação do podcast. Eu achei isso legal, para mostrar quem é a pessoa que está fazendo, né? Um cartão de visita no início, né? E aí resolvi fazer. Lembro que eu fiz com um gravador de voz de celular. Eu tenho celular até hoje também, inclusive ele é muito bom até hoje, inclusive para coisas externas, assim, você não quer levar gravador, nem equipamento grande ou mais caro, você leva o celular. É um Asus até. O gravador de voz dele é impressionante o quanto é bom. A câmera é uma bosta, mas o gravador de voz é muito bom. É um gravador nativo que já vem nele. E aí eu lembro que eu gravei virado pro... E aí pesquisando coisa de acústica, eu sou muito perfeccionista e tal. Acabei gravando como nos tempos do rádio, virado pro guarda-roupa para ter uma acústica boa. E ali eu conto um pouco da minha história, um pouco dos meus gostos, o objetivo com o Repercuta. Inclusive, assim como todos os episódios que eu tô falando aqui, eles estão registrados lá. Se você não ouviu, volta lá, escuta, tá bem legal também. E aí a partir daí, iniciei, lembro que eu faço tudo, né? Então fiz um pequeno curso ali de Canva para poder fazer umas capas decentes. É uma coisa que eu também já tinha visto em divulgações de grupos de produtores de podcast que eu faço. Muitas vezes a galera é muito boa no áudio, mas a capa, o rótulo, né? Vende muito bem, a gente sabe disso. Então, às vezes a capa estragava o conteúdo, né? Mas não sou designer nem nada, projeto independente. Fui fazer um curso de Canva, assim, online e tal, YouTube mesmo, para aprender o básico, até porque as minhas capas elas são bem clean, assim, elegantes. Foi o que eu procurei. Tem a minha assinatura também, essa coisa, inclusive do meu jeito, assim, tanto no meu estilo mesmo, no dia a dia, como acredito eu que na minha tocada também é uma coisa simples, mais elegante. Eu gosto da mistura do despojado com elegante, eu curto muito. E aí iniciei chamando os amigos próximos que eu sabia inclusive que não recusariam, sabe? Então agradecer a todo mundo que passou por aqui desde o início da primeira fase até hoje. E já falando com quem está no futuro, agradecer a quem vai aceitar os convites mais na frente também. É nessa lógica que eu começo, nos episódios com Marcelo Dias, um amigo baterista. E nessa época eu também estava tocando com a Buffalo Lecter, que é a minha banda também, uma das minhas bandas.
E teve um evento que a gente tocou com a banda Macuna Massa. E aí eu fiz amizade também com o João Marinho Chinaski, que é baterista da banda. E logo convidei ele também. Marcelo Dias, a gente criou amizade por conta de alguns eventos de tributos que rolavam aqui, e que a gente dividia o palco e tal, dividia setlist também. Nessa mesma época, o Repercuta ele saiu em agosto de 2020, né? E o Dia do Baterista é ali em setembro. E aí eu fiz o meu primeiro episódio de pesquisa, episódio temático, que é sobre o Dia do Baterista, fazendo um apanhado da figura do baterista ao longo da era moderna, digamos assim. Desde que a bateria se tornou um instrumento moderno em que se alcançou um setup consolidado. E já desde o início eu tinha vontade de pegar motes, né? A exemplo desse Dia do Baterista, trocar ideia com a galera. Naquele tempo eu já estava começando a pensar o que é que dava para fazer mais de formato e tal, que viria depois e que eu botei em prática, que eu vou falar daqui a pouco. Nessa mesma toada aí, eu convidei Henrique Costa, que também já teve os eventos que eu toquei, que a gente dividiu o palco, e teve evento que ele tava na parte técnica também. Sem os técnicos a gente não faz porra nenhuma. Então foi um cara também que me aproximei, de alguma forma me identifiquei ali pelo trabalho, quando a gente tava, inclusive foi tocando num evento muito massa chamado Stoned, que eu pretendo cobrir também, que é um evento produzido pelo pessoal do Estúdio Café Bizarro, estúdio que eu já ensaiei bastante, comecei a tocar, várias bandas que eu participei ensaiou por lá, e quero fazer uma cobertura desse evento também. Nessa levada aí eu trouxe o primeiro, eu quis começar a pesquisar, e aí achei um documentário do Elvin Jones, no YouTube mesmo, comecei a procurar links de documentários de bateristas para diversificar os formatos mesmo, não ficar só naquele bate-papo. Eu lembro que na época, naquele estouro do podcast aqui no Brasil durante a pandemia, era muito bate-papo e tal, e eu já queria trazer algo diferente, né? Diversificar um pouco a minha prateleira. E foi nessa que eu trouxe o episódio 6 e o 7, que foi analisando o documentário do Elvin Jones. E também encontrei, eu lembro que na época também estava meio que maratonando as lives da TV Maldita, que é o canal do Aquiles Priester no YouTube. E aí o Gilson Naspolini, parceiro dele, indicou lá um doc relacionado ao baterista Toucinho, que é lá do Sul. E aí eu encontrei, já estava pensando também em diversificar não só formatos, mas a duração também, né? Enfim, episódio de 1 hora, episódio mais curto, e analisei também a trajetória dele. Fiz a página no Instagram, e ao fazer a página no Instagram, comecei a seguir um monte de gente, e que é muito massa, não me arrependo até hoje, porque eu conheço muita gente e entendo a comunidade da bateria muito melhor a partir do Instagram, o Repercuta Podcast. Se tu não segue, se por acaso caiu aqui de paraquedas, eu te convido a seguir por lá também. E foi por onde eu comecei a fazer uma peneira para olhar para fora da minha bolha, dos meus amigos, assim, dos caras que eu conhecia pessoalmente, enfim, por ter feito algum tipo de parceria. Foi aí que eu encontrei, e o que é engraçado, porque eu encontrei gente de fora e de perto de mim. Eu tô falando a partir de Recife e de longe, né? A internet ela acaba às vezes aproximando quem fisicamente já tá perto de você, mas você não viu ou não conhece, né? Nesse ritmo eu gravei com o Lucas Santos, que é um baterista do sul do país, e um cara muito solícito. A gente gravou, foi muito massa. Eu, inclusive, essa parte aí eu fazia ainda, eu tinha um certo, o formato de gravação eu fazia ainda bem inicial, assim, usava um método diferente do que eu uso hoje. Lembrei do Bruno Kiss também, que é baterista que eu divido palco. Ele na época tocava na banda Diablo Angel, ele que é de Caruaru, e a gente gravou, foi ótimo. E nessa coisa de aproximar quem tá perto fisicamente, mas você não conhece, eu conheci Carol Monteiro Garcia, baterista holindense, batuqueira também. E é uma amizade que eu criei a partir do Repercuta. Enfim, gratificante demais poder me aproximar. Esses foram os primeiros 10 episódios, né? A partir daí, o que foi que eu pensei, né? Vamos continuar, porque já foi chegando uma galera, sabe? Já foi chamando a atenção. E aí eu continuei nessa toada de convidar pessoas próximas. E não só por isso, não só por ser próximo, mas por reconhecer também o trabalho de pessoas que eu já vi tocando, já troquei uma ideia. Ou que você conhece de vista, porque às vezes você conhece de vista, mas nunca trocou uma ideia, né? E aí nesse ritmo eu gravei com o Thiago Sabino, baterista da Diablo Motor, colecionador de caixas, tem a sua empresa também de locação de bateria, e é um cara que também a gente se aproximou muito mais. Eu já conheci o Thiago de antes, desde a época da universidade, quando eu fiz o curso de rádio, TV e internet. Ele trabalha lá, ele é servidor público. E também o Douglas Brito eu chamei também, porque era um cara que já estava ali
no meu radar há um certo tempo. E foi um cara também que eu me aproximei bastante, assim. E aí fiquei revezando gente de longe e gente de perto. Nessa eu conheci o Gui Amaral. E pra mim dele chegou um vídeo no Instagram, dele ensinando uma virada de uma música do Oasis. Eu disse, porra, que massa, esse cara é bacana, tal. Já me pegou aí pela relação afetiva, né? E o cara é muito tranquilo, a gente até teve a oportunidade de se encontrar na feira, na Conecta Mais Música e Mercado em São Paulo, também em 2023. É um cara que é gratificante ter conhecido a partir do Repercuta Podcast. E aí fui revezando esses bate-papos mais longos, com uma galera de perto e de longe, e trouxe mais uma análise que foi do documentário Jorjão, que achei massa isso, tá no YouTube até, que é sobre a vida do mestre de escola de bateria, lá do Rio. Mas já tava na ideia de revezar os bate-papos e também trazer novos formatos de análise de documentário, como é esse caso, mas também já pegando mais uma vez o mote, porque estava na época do carnaval, ali 2021. Continuando nessas análises, nessa minha peneira que foi o Instagram, eu gravei com o Russo Batera, do Rio de Janeiro, Caroline Vilela, lá de Maceió. Engraçado que eu tinha uma memória boa de Maceió, porque o último show antes da pandemia foi em Maceió, com a Buffalo Lecter. Eu voltei, já começou aquela coisa toda da Covid, e foi bem massa gravar com ela também. E aí eu comecei a trazer mais, eu vi que dentro das análises críticas, digamos assim, as análises críticas não, mas as análises que eu fazia de documentários, de filmes e tal, eu podia fazer também episódios temáticos. E aí peguei o mote do Dia da Mulher ali e fiz 2 episódios focados em 2 personalidades, em 2 figuras femininas. A dos anos 70, a Alice de Burr, e também a Honey Landry, representando os anos 60. E aí eu segui conhecendo mais gente. Convidei o Ronaldo Dias Pulsação, lá da Bahia, que eu já era de olho nele, principalmente na forma de abordagem dele, o posicionamento dele no Instagram era muito interessante. E também a Priscila Hilário, lá de São Paulo, voltada para os fãs afro, ela toca afrobeat também. E aí eu quis logo pegar e também aceitou. Nessa coisa de ficar pesquisando datas e tal, motes, marcos, lembrei que estava chegando o tempo uma data importante sobre os 10 anos da seleção para novo baterista do Dream Theater. E existe também esse reality show, esse vídeo, essa seleção lá no YouTube. Aí pensei, por que não analisar, né? Fiz esse episódio e segui convidando pessoas. Achei massa porque eu consegui uma sequência com mulheres, assim, que é algo que eu sempre quis, diversificar o público e também os convidados e convidadas. Natália Rainer, de Brasília, e Bianca Costa, do interior de São Paulo. Nesse tempo aí eu lembro que eram conversas longas, eu deixava rolar solta mesmo, assim. Eu acho que Natália é o maior episódio que tem, talvez, mais de 2 horas. E a Bianca chega perto disso também. Começou a chegar São João, é um período importante pra mim. Eu pensei, vou chamar alguém voltado pro forró, né? Antes disso, eu segui nessa coisa de pegar datas e tem o Dia do Orgulho Nerd. Eu curto muito, então fiz uma pequena pesquisa também do que aliás, uma pequena pesquisa não. Eu fiz uma reflexão mesmo com relação a coisas que são desse mundo e que são musicais e que são baterísticos e que eu curto. Então eu falei um pouco de trilhas sonoras e tal. E nessa época aí eu já conhecia o trabalho do Caio Gaona, que eu viria gravar depois. Eu disse, porra, para um próximo ano, para pegar essa data, posso chamar aquele cara pra gravar, porque o Caio já tem um trabalho juntando bateria e mundo geek, né? E se você acompanha o Repercuta, você viu o que aconteceu. Lembrei do Silvestre Costa, que eu cheguei assim, já tava no radar também. Chamei ele, trocou uma ideia muito massa. Eu lembro que tinha visto a live dele lá no canal do Aquiles. E ele contando abertamente algumas coisas assim. Eu disse, porra, mas cara. E o papo ficou tão bom. Eu lembro que foi uma madrugada assim. Eu fiz a chamada de áudio com ele. Era cedo, era tipo 8 horas da noite. E eu lembro que a gente terminou
a conversa, pô, era madrugada, assim, era 3 horas da manhã, sabe, assim. Eu lembro que o bruto, eu fui editando tudo, claro, né, mas deu umas 6 horas de conversa com o Silvestre. Que é uma coisa que eu acho que hoje não é nem questão de que o convidado ou a convidada não tenha algo pra agregar, mas eu não consigo mais, fisicamente, eu acabo cansando. E aí ficou em 2 partes e ficou massa, inclusive. É um dos episódios mais ouvidos. Eu vou até falar mais na frente dos mais escutados. E fiz uma pesquisa muito massa também, que foi massa. Inclusive, eu vou até conferir aqui. Esse papo é bem descontraído. Se eu não tiver errado, o episódio de Percussão Pé de Serra é o mais ouvido até hoje do Repercuta. Deixa eu só ver aqui, os 10 mais. Isso, ele é o mais ouvido. E o do Silvestre, a parte 2, é o terceiro mais ouvido. Daqui a pouco eu falo desse ranking aí. Continuando, uma coisa massa que eu já tinha pensado era trazer empreendedores, focar nessa coisa de quem tem próprio negócio, esse tipo de coisa. Mas eu queria pegar tanto que é até hoje. Se eu queria convidar artistas independentes e também os consagrados, a exemplo do que vocês vão ver mais na frente, isso não muda com relação às marcas, né? Então, tanto as grandes marcas têm história para contar, como o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, né? Digamos assim. E foi nesse pensamento que eu consegui o David, lá do Rio, e ele que é luthier. E um cara, para além disso, é um cara que até hoje eu troco ideia, uma pessoa de energia muito boa, e que eu espero conhecer o David pessoalmente. As coisas estão se arrumando e só acho que vai acontecer. Segui com um papo com o João Pinto, que é conhecidíssimo aqui em Recife, já está aqui há muito tempo. Professor, baterista, enfim, é uma figura reconhecível na noite de Recife. E aí, seguindo no mote, eu não deixava passar, estava perto das Olimpíadas do Japão, né? É a hora de fazer o taiko, né? Que eu também curto muito, já vi algumas apresentações. E fiz o episódio 30, que é sobre percussão japonesa e taiko. Eu lembro que foi massa, que foi nessa mesma época. Eu morava em outra casa. Era aquele tempo, se eu não estiver errado, era pós São João mesmo, assim. Tava um tempo um pouco mais ameno, um clima mais ameno, chuvoso. E foi no mesmo tempo que o David, inclusive, me presenteou com algumas peças dele. Eu comprei algumas e ele me presenteou com outra. Foi no mesmo dia que chegou. Eu lembro que foi um dia frio. Eu tava editando o episódio do Taiko e chegou os produtos do David e que estão no meu set até hoje, é muito massa. Outra amizade que fiz e que segue até hoje, a partir de um grupo de produtores de podcast, que foi onde uniu duas coisas para gravar episódio com Pedro Diux, porque ele é baterista e também é podcast, ele tem o Diux Talk, e que eu gravei com ele, né? Aqui no Repercuta, episódio 31, mas depois a gente fez essa troca, eu gravei também, mais recentemente, em 2023, um episódio do Diux Talk com ele, lá pro canal dele. Ele que tá em Curitiba, mas é de Brasília, inclusive ele foi um cara que se surpreendeu, achou massa, quando ele viu o episódio com a Natália Rainer, por ser conterrânea dele, a gente acabou ficando bastante próximos, até por gostos sonoros mesmos e tal. O Pedro é mais voltado pro blues e tal, e é um cara também que o podcast me trouxe como amizade. Seguindo nessa coisa, uma surpresa, uma gratidão que eu tenho por conhecer pessoas assim. A exemplo do David, eu convidei o Thiago Domingues, que é da Percubo. Encontrei o Thiago esse ano na Conecta Mais. Um cara generosíssimo, lá de Salto, interior de São Paulo. E é um cara que também eu criei uma amizade. E aí eu posso falar uma coisa. Eu tenho uma memória boa, memória de elefante. Eu lembro que o episódio do Thiago, eu tive um problemão técnico, assim. Porque eu gravava com ele, tava tudo bem. E fui ver o backup e tava tudo bem. O backup do áudio, eu digo. Na hora de editar, tinha toda vez que o Thiago falava, um picotado. Eu digo, caralho, tinha mais de hora já de conversa. Puta que pariu, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu não vou gravar tudo de novo com o cara, eu não vou fazer isso. Aí foi um desafio pra mim, que eu consegui resolver isso a partir de um filtro. Como um filtro de edição, porque como era um ruído muito agudo, eu consegui resolver isso jogando um filtro mais pro grave. Então essa frequência aguda ela sumiria ali na massa sonora do episódio, né? E aí a voz do Thiago ficou um pouquinho mais fechadinha, digamos. Eu vou fazer aqui pra simular, ficou meio assim, um pouco mais fechado, mas deu pra ouvir tranquilo. Só ficou parecendo que o Thiago tava um pouquinho mais afastado de mim, digamos assim, mas a edição resolveu, né? Foi desafiante e foi algo que foi um obstáculo de produção que eu consegui ultrapassar e que foi importante para não se desesperar logo de cara, né? Seguindo, eu gravei com a Marina Marques, lá de São Paulo. Era outra que tava no meu radar
por conta do posicionamento online. E fui intercalando com pessoas daqui também. Lulu Batera é outro cara que todo mundo aqui conhece. Ele tinha que estar aqui no Repercuta. Um cara muito tranquilo e um cara que eu curto trocar ideia. A gente de vez em quando tá conversando. E é o cara que não para, né? Ele trabalha na noite, vive inteiramente da música, toca nas bandas, tributos, tem o seu trabalho autoral, tem a sua luthieria também, manutenção de baterias, enfim. Lulu é um cara que é sempre bom ter por perto também. E aí eu cheguei no episódio 35 e pensei, né? Eu vi que tantos convidados e convidadas contavam histórias, eu disse, eu vou contar algumas das minhas histórias. E acabei contando um bocadinho de coisa, das coisas que eu fiz, de viagens, de shows, de bastidores. Que é o episódio 35, é um dos mais ouvidos também. Vou até procurar aqui, mas ele tá na lista dos 10 mais também. E foi um episódio que me surpreendeu, porque eu fiz fortuito. Eu tava até, inclusive, no momento, foi um episódio para dar uma descansada, digamos assim, para ser um conteúdo mais leve. Porque uma videochamada, uma audiochamada, você por não conhecer a pessoa, você tem um roteiro. Eu trabalho com roteiro, tá, gente? De repente não parece, mas eu trabalho. Eu sei exatamente o que eu quero tirar da pessoa. Até em respeito a ela mesmo. Te convidar para chegar aqui e ficar falando qualquer tipo de coisa não faz sentido. Para não perder o meu tempo, nem o de vocês que estão acompanhando, e nem do convidado ou da convidada. E em forma de respeito também à história da pessoa, né? Ela tem tanto a agregar e a compartilhar, né? E foi um episódio fortuito, assim, para dar essa aliviada, para ser mais leve. E acabou tendo bastante receptividade, que é coisa que eu quero fazer mais pra frente também. E fiz alguns episódios também a partir desse episódio de minhas histórias musicais. Foi um sinal de que eu podia me inclinar mais para esse lado, de um conteúdo mais leve também, e não teria problema algum. Seguindo nesse ritmo de empreendedorismo, Jonas Coelho, que é idealizador da Honk Tonks Bags, uns bags de luxo assim, lá de Minas. Outro cara generosíssimo, que eu troquei essa ideia no episódio 36. Continuar intercalando episódio temático, bate-papo, entrevista e tal, e fiquei nesse loop e dando estofo pro Repercuta, né? Isso é importante, o número de episódios e tal. E aí tava perto do Dia das Crianças, eu quis pegar o mote do Dia das Crianças e pensei, né, qual personagem infantil que se conecta com bateria e enfim, né? E aí lembrei do Animal, que é do seriado Os Muppets, e eu me surpreendi porque eu achei que é uma surpresa, que eu teria outra surpresa dessa até maior do que essa. Mais na frente eu vou contar qual que é. Mas com Animal eu achei que eu ia achar pouca coisa, assim, encontrar pouca coisa. E aí eu fui vendo background do personagem, os caras que gravavam os sons e tal, as inspirações físicas, né, estéticas do personagem e tal. E achei muita coisa. Fiquei muito feliz, que eu disse, pô, eu consegui tirar muita coisa daqui. De outro episódio que seria um pouco mais leve, um pouco mais despretensioso. E deu um episódio muito foda. E eu vou contar o outro mais na frente. Eu gravei com meu amigo Alci Júnior, que é outro cara que a música, a bateria me trouxe já há muito tempo. A gente se vê pouco, mas eu nunca vou esquecer, assim, eu lá na universidade tocando com uma banda que eu tava participando e do nada o cara, eu tive um problema lá, ele me ajudou. E a partir daí começou a amizade, até porque também os estilos da gente é parecido também, no que curto tocar. É um cara que me chama de irmão mesmo, assim, ele tem enquanto irmão mais novo. E Alci é um cara que eu sou muito grato também por ter conhecido e por estar aqui, que foi uma coisa que eu não quis deixar passar. Ele demorou um pouco, a gente teve dificuldade para gravar, para marcar a gravação, mas eu fiquei insistindo porque vale a pena. A exemplo de pessoas que eu ainda vou gravar mais na frente, que eu posso contar sobre isso. E aí eu trouxe o episódio de percussão no terror em alusão ao Halloween. E aí era outro episódio que eu pensei em replicar o que eu fiz do mundo nerd. Mas aí eu fui aprofundando e ficou bastante expressivo esse episódio. Que foi basicamente a presença da percussão em filmes de terror. Entre os vários convites que eu tava fazendo, uma surpresa, e aí foi onde eu tive que ser rápido. Porque normalmente eu convido a pessoa aceita, eu peço um tempo, né? Alguns dias, para dar uma estudada rápida. E aí ao convidar Roberto Rutiliano, baterista argentino que mora no Rio de Janeiro já há mais de 30 anos, há muito tempo, ele já foi aceitando de supetão, assim. Eu digo, eita porra, então tem que correr aqui pra gravar. E aí, com o Roberto, que é outra pessoa que tem o prazer de ter um contato, assim, de conversar, de receber conteúdo dele, enviar conteúdo, pedir opinião e tal. Espero encontrar o Roberto também presencialmente. Ficou em 2 papos, foi muito massa. Eu soltei o primeiro episódio com ele. Nessa mesma época eu tava também uma correria da porra. E sempre tá na correria, na verdade. Nessa mesma época eu tava
inscrevendo o Repercuta num projeto de uma rádio aqui de Recife, uma rádio pública que também aceitava podcasts e tinha um financiamento mínimo ali, né? E aí eu já tava olhando pro Repercuta para ver se eu conseguia expandir, né? E aí precisa de dinheiro, precisa de recursos, né? Para fazer. Acabou que não foi aprovado, mas o projeto pedia três roteiros. A ideia era produzir audiodocumentários focados em bateristas que já faleceram, que já se foram, né? E sobraram esses roteiros. Inclusive que dois já saíram, né? E eu acabei utilizando. O primeiro, que foi esse episódio que ficou entre as partes 1 e 2 da conversa com o Roberto Rutiliano, foi o episódio focado no Wilson das Neves. E virou um audiodoc muito legal. Não tão longo também. E nessa eu tive até a felicidade de ter... Eu tive a oportunidade de ter o depoimento do André Tandeta, que tocou com ele. Foi muito massa, fui atrás, tem aquele trabalho de jornalista, né, de pesquisador, de ir atrás e consegui também a falinha do André. O Wilson das Neves é uma lenda, assim, é um cara que inclusive tem outros produtos focados nele também, filme e tal, documentário. E que eu posso até trazer também pro Repercuta, é um cara do samba que acho massa, gravou meio mundo de gente também. Passado esse tempo desses papos, eu tava chegando ao final dessa primeira fase, e aí foi aí que eu fui perceber que o pessoal produzia por aí em temporadas. Então eram temporadas de 20 episódios e tal, e eu já tava passando dos 40. Então foi meio que 2 temporadas juntas. Eu não parei, né? E aí eu quis dar uma aliviada mais, sabe? Pra encerrar. Eu quis dar uma ousada assim e dar uma experimentada. Saiu também um documentário do Get Back dos Beatles. E que é um microscópio assim em cima da banda. E a figura do Ringo Starr, naquele contexto, me chamou a atenção, né? Na coisa de ser um coadjuvante e tal, mas de como é que ele agia. E que são coisas que eu até me identifico, assim, com algumas coisas. E você pode ter passado por isso. Numa banda onde tem muito cacique, né? E aí eu fiz uma análise do comportamento do Ringo Starr no Get Back. Encerrando essa primeira fase, né? Foi com esse episódio e logo emendando com uma análise bem humorada, que eu achei massa, inclusive. Que eu tava, inclusive, nesse tempo meio que zapeando, assim, pra sair da bateria um pouco, né? Pra dar uma oxigenada, uma afastada. E nessa zapeada eu encontrei o stand-up para bateristas lá no Netflix, que é um stand-up mesmo, mais focado nesse mundo da bateria e com várias piadas internas. Tipo, até nessa hora aparece pra mim, né? Aí eu analisei também e trouxe esse episódio, e aí sim terminou essa primeira fase, né? Do Repercuta. Já nessa segunda fase, a partir do episódio 45, isso eu fui pro ano novo, eu dei uma parada de alguns meses e voltei. O que eu chamo dessa segunda fase, voltei com alguns conteúdos que tinham ficado da primeira. Eu vou botar pra frente agora, que foram esses 2 exemplos. Aliás, primeiro eu iniciei, infelizmente teve aquele caso de um podcast, inclusive, que faz um desserviço gigante, defender nazismo e tal, publicamente, né? E foi uma maior polêmica. E aí, enquanto produtor, eu pensei, né? Como é que eu posso contribuir, né? Pra mostrar, inclusive, que nem todo podcast. E aí eu tinha que me colocar enquanto podcast mesmo, mas que você não queira, mas você não interessa, né? Tem algo que tá acima de você, que te coloca ali dentro daqueles compartimentos. Eu pensei como é que eu ia contribuir. E aí fui fazer uma pesquisa, como sempre estudioso, né, de pesquisar. Encontrei a história do Saul Dreyer, foda. Era um baterista que... Ele é um baterista, ele tá muito idoso ainda. Na altura da gravação desse episódio ele ainda tá vivo. Ele passou pelos campos de concentração nazistas. Venceu o Holocausto, e, né, ele... Pra se distrair lá nos campos, é um episódio dos mais pesados que eu fiz, assim, que eu mais me senti mal mesmo. Lendo relatos, vendo documentário dele, vendo depoimento dele. Muito pesado. Ele usava colher para tocar, enfim, alguns utensílios de improviso, e de certa forma foi a música e a bateria que meio que salvou ele, porque se ele não soubesse tocar, talvez ele não tivesse sido poupado, né? E aí depois ele segue com uma banda tocando músicas judaicas, tipicamente judaicas. Foi um episódio muito bom para abrir essa segunda fase.
Usei mais um roteiro pronto lá daquele projeto da rádio que eu falei pra vocês, que era focado em Sandy West, baterista que foi da Runaways. Eu fiz três roteiros. Foi um focado, eu pensei em Pernambuco, Brasil e mundo, né? E lá fora, né? Wilson das Neves e Sandy West, né? E pra Pernambuco eu fiz o do Naná Vasconcelos, que tá guardadinho também, mas que merece algo até maior, inclusive, com mais estofo e tal. Eu que tô aqui, enfim, tenho que deixar um negócio muito melhor, muito mais rico, com mais carga de informações possível. Continuei a ideia de fazer os episódios com empreendedores, outra amizade que fiz, outro cara. Eu fico feliz porque eu tenho acertado, sabe? Eu conheci o Fábio Fontoura, ele que idealizou a Overskin Dream. Na época ele estava quase se mudando do Rio para Portugal, ele está em Portugal já faz 2 anos. E foi meio que rápido, a gente teve que gravar rápido. O Fábio, ele produz, ele além de baterista e produtor musical, ele tá com a esposa dele colocando a música dela no mundo, né? Mas ele também idealizou a Overskin Drum, que são abafadores para tambores que deixam o som mais vintage da bateria. Ele também me presenteou com um jogo muito massa, também tá no meu set, pretendo gravar coisas. E a abordagem no Instagram é muito boa, sabe? De como vender o produto, muito boa mesmo. Um abraço pro Fábio também, é outra amizade que eu fiz. Nesse meio tempo a gente teve o lançamento de um marco aqui e que se conecta com o episódio 100. Teve o lançamento do prato frevo do Augusto Silva, em parceria com Chico Domene, que é outro cara que eu acompanho e que pretendo trazer para cá pro Repercuto uma hora. Eu fui pro evento e aí eu uni 2 coisas, o tema em si e um novo formato que seria a cobertura de eventos, né? Muito foda. Fui pra lá, acompanhei tudo e ali eu já tinha a ideia de chamar Augusto, já tinha até convidado, inclusive Augusto já tinha aceitado desde aquela época. Mas, enfim, tinha que ser o 100, né? Foi muito massa o evento aqui no Passo do Frevo, em Recife. Nessa coisa eu fiquei surpreso também, nessa sequência de produção. Entra em contato comigo um cara do Rio de Janeiro, me oferecendo o livro e se colocando à disposição para gravar um episódio para falar do samba e tal. Diego Zangado, eu já tinha visto ele, né, por internet e tal, eu conheci esse cara em algum lugar. Enfim, o Diego é um cara também que tem muito carinho, a gente criou uma relação muito legal. E aí eu pensei em gravar um bate-papo com ele, né, e aí eu acho que se fosse hoje eu teria até separado os conteúdos. Um episódio para falar do livro e outro para falar da trajetória dele, mas aí o 49, que é com o Diego, a gente juntou tudo. E foi uma conversa muito massa, eu lembro que foi um pré-carnaval também, assim, foi algo assim. E a gente conversou muito de carnaval em off também, inclusive, ele conhece Recife, já veio pra cá várias vezes. Foi um episódio muito massa. Ele escreveu o livro em parceria com o baterista Fernando Baggio, me presenteou um livro também, muito massa, tá aqui no meu acervo. E foi uma surpresa muito boa, assim, de perceber, inclusive, a partir do episódio com o Diego, que o meu trabalho online estava sendo visto, né, e sendo percebido, ao ponto de se tornar relevante àquela altura para ser contactado, né? E aí chegou no episódio 50, que foi um marco. Estamos na metade dessa viagem que eu estou contando a vocês. Chamei um cara que estava no meu radar há muito tempo, até muito antes do tempo de querer produzir podcast. E eu estou falando isso porque eu lembro que tinha visto em alguns blogs, algumas coisas, um livro em português, chamado A História da Bateria, o Ira Moreira. Eu procurei, não achei. E nessa época eu também já estava pensando em fazer um episódio focado na história da Pinguim, né, de baterias e tal. E falar de marcas brasileiras que fizeram história e que pavimentaram tudo isso também, né, para nossa realidade brasileira, né, para nossa realidade. E aí, uma coisa útil, e aí eu indico para qualquer um. Eu não uso mais o Facebook, mas os grupos de Facebook, você mantém um perfil lá interessante. Tem grupo para tudo no Facebook, então eu fui atrás e consegui o contato do Ira Moreira para gravar. De cara o cara já foi aceitando, a gente gravou e para mim foi marcante esse episódio porque era um cara que se dedicou. Hoje ele ainda toca. Reencontrei o Ira em 2023, ele me ofereceu estadia, eu fui hóspede dele lá em São Paulo, na viagem que eu fiz em 2023, para você que tá no futuro. Fui em função da feira Conecta Mais, mas fui em função de conhecer São Paulo para muito mais do que isso.
Enfim, o Irá, tipo, abriu as portas da casa dele pra mim. Esse episódio 50 é marcante pra mim porque é um cara que se dedicou a uma pesquisa extensa. Ele tem outras pesquisas em andamento também, e a gente pôde conversar, né? E segue tocando. É um cara que tem conhecimento não só de bateria, não só de música, mas de vida mesmo, pra vida. Assim, a gente trocou muitas ideias e que eu sou muito grato, não só por esse episódio, foi um marco aí pra mim, um 50, um número fechado, e também pra vida, né? Pela amizade, pelas ideias trocadas, assim, pelo compartilhamento de visões e tal. Muito grato mesmo. E foi a partir dos 50 que eu pensei, pô, isso aqui vai ficar grande. Porque eu não cansei. Eu cheguei nos 50, não estava cansado, estava com fome ainda de fazer mais. Instigado. Bem que tinham dito que seria viciante, né? E aí eu segui, né? Vieram ideias de lá e de cá, de lá e de cá. E eu acho que foi a partir dos 50 que ficou pipocando ideias que hoje funcionam. Eu anoto, mas isso aqui... Eu começo a olhar para coisas que teoricamente não tem nada a ver e que eu não posso fazer um recorte. E aí eu encontro, e aí eu anoto. Nessa coisa de conversar com uma pessoa e com outra, uma amiga, ela me indicou um ex-cunhado dela. Ele veio a falecer em 2023. Eu fiz uma homenagem também na página lá no Instagram. Ele que já estava com idade avançada, era deficiente visual, Mauro Jerônimo, lá do Rio de Janeiro. E foi muito interessante também para olhar para a galera mais jovem, mas também olhar para a galera que veio antes, né? E contar histórias e deixar registradas essas histórias que vão ficar aí para sempre, das pessoas que já foram. E com ele foi um bom exemplo disso. Eu contei com a ajuda do filho dele para gravar, mandei as perguntas, e aí foi onde eu diferenciei também bate-papo de entrevista. Eu acabei delimitando na minha cabeça que o bate-papo é aquela conversa solta mesmo e que é ao vivo ali, né? Tá um ouvindo o outro ou um vendo o outro. E a entrevista eu deixei enquanto perguntas pré-feitas e que eu mando para a pessoa e a pessoa só me manda as respostas. E que foi um formato que eu usei mais na frente também com um peso pesado da bateria brasileira e que funcionou muito bem. Então esse episódio com o Mauro Jerônimo foi gratificante também porque ele compartilhou muitas histórias e onde quer que o Mauro esteja, muito obrigado mais uma vez e por me perceber também, né? A partir daí eu segui fazendo outros formatos, tentei fazer coisas mais leves. Tava numa feira de livros assim, num shopping aqui em Recife, encontrei um livro do Foo Fighters, a biografia do Foo Fighters a 10 contos. Eu disse, gente, eu vou pegar. E o Foo Fighters ele se confunde muito com a história do Dave Grohl e com Taylor Hawkins também, eram os dois protagonistas da banda, dois bateristas, né? Então, pô, eu vou ler esse livro, foi a primeira análise de livro que eu acho, além da que teve com o Diego Zangado, né? Foi o primeiro episódio, eu acho, focado exatamente em review, em análise do livro, né? E aí eu falei do papel dos bateristas no Foo Fighters, na biografia. É uma biografia muito boa, inclusive. O Mick Wall, que é o escritor que fez outras biografias, o cara é muito bom. Nessa coisa de ficar pesquisando, eu encontrei um documentário em inglês, que se chama Count Me In. É focado em bateristas de estilos diferentes. É mais americanizado, mas aí contei com a ajuda de um amigo que me ajudou para legendar. Ele encontrou um programa lá que gerava legenda automática. E analisei também esse doc. E segui procurando pessoas e temas fora só da bateria e fora do rock, por exemplo, que é o que eu tô mais acostumado, né? Foi nessa e também já pensando em trazer mais percussionistas também. A grande maioria também é bateristas aqui no Repercuta. Foi aí onde eu conheci a Luciele Lefey, carioca, que toca derbaque e também dançarina do ventre. Ou seja, tem aí essa intersecção entre percussão, entre ritmo e dança, né? Que é uma outra modalidade de arte. Outra pessoa maravilhosa que foi ótimo conhecer, espero conhecer a Luciele pessoalmente também. E foi um episódio de muito aprendizado para mim também, que não conheço a fundo a cultura árabe. Ela foi inclusive diferenciando, né, os toques, os ritmos e diferenciando a forma do instrumento em cada país também. Muito massa esse episódio. Nesse meio tempo veio um peso pesado para mim. Cláudio Infante, como é que foi essa gravação que foi muito interessante? No tempo a gente estava tendo o FIG, que é o Festival de Inverno de Garanhuns. Para você que não é daqui de Recife, região, Garanhuns é uma cidade do interior daqui, onde todo ano a gente tem um festival de inverno, que é muito expressivo, inclusive um dos maiores do Brasil. O Cláudio veio tocar, compondo a banda do Jorge Versilo. E eu pensei, eu vou chamar ele, eu ia também, que foi que eu pensei naquela altura, né? Gravo com ele previamente, vou lá, encontro com ele e massa, né? Tiro uma foto com ele e tal.
Só que nem foi possível gravar por chamada de áudio, pela correria dele. E nem foi possível ir porque a cidade estava lotada. Então o que aconteceu? O Cláudio, com muita generosidade, me disse: Jade, manda as perguntas pelo WhatsApp e que eu te respondo tudinho. Beleza. Ele vai responder nada, não? Eu vou mandar, mas ele vai esquecer e eu vou entender. Ele vai esquecer não. Ele tá tão sobrecarregado que ele não vai ter tempo de me responder a tempo não. Mandei as perguntas, estudei o cara, fiz várias perguntas, vi e ouvi entrevistas passadas dele para não perguntar a mesma coisa, para aprofundar coisas que ele já tinha falado, e mandei. E fui pro show do A-Ha, inclusive, aqui em Recife. Aí tô no show, o Festival de Inverno ia começar depois dessas datas do show do A-Ha. Aí tô no show, no meio do show lá, tipo termina o show e tal, eu fui dar uma olhadinha no celular, né, pra saber como é que tava o mundo. Quando eu fiquei online, começou a chegar os áudios, Eu tinha, sei lá, digamos que eu tinha mandado 16 perguntas, tinham 16 áudios lá, tudo pronto, muito massa. E aí editei com todo capricho, você que acompanha o Repercuta sabe o cuidado que eu tenho com a parte da edição, né? E esse foi o episódio 55, muito massa. E o Cláudio é um cara que eu tenho contato até hoje, mas a gente não troca muitas ideias, né? Tá cada um correndo e tal. Mas é sempre muito atencioso, enfim, muito educado, enfim, é um cara, e que inclusive é acolhedor, não é aquele cara, assim, que te trata de igual para igual, né? Não é aquele cara estrela, muito pé no chão, sabe? Gratificante demais. E até deixar revelado aqui que eu tenho a ideia de gravar outro episódio com o Cláudio, porque esse foi mais amarrado, né? Mas gravar um mais solto, quem sabe até em vídeo, presencialmente. Vamos ver se rola. Para você que tá no futuro, você já viu se isso aconteceu ou não. Sem você chegar. E aí eu já tinha percebido que dava certo fazer cobertura de eventos, né? E gosto de outros tipos de eventos e tal. Aqui em Recife a gente, aliás, na verdade é em Olinda, né? Entre Recife e Olinda, a gente tem um evento chamado Fenearte, que é a feira de artesanato e de artes diversas. E eu lembrei que lá, todo ano eu costumo ir e inclusive comprar coisas de percussão, maracas, coisas de instrumento de percussão que cabem no meu bolso, além de outras coisas de artesanato. E aí eu lembrei que tem expositores de percussão por lá e levei o gravador para gravar com o pessoal por lá e foi muito massa esse episódio. Foi um ano em que a feira estava um pouco mais modesta, aquela coisa ainda da pandemia, aquele receio. Mas foi massa o episódio e que eu pude gravar com percussionistas que depois eu viria gravar novamente em outra edição. A exemplo da Diana Beis, do Jal Percussivo e outros que estavam por lá, artistas de Pernambuco, de Recife, de Olinda e também do Brasil. Muito massa. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei agora que eu estava na época da gravação do episódio com o Ira Moreira, pesquisando com relação a Pinguim, a história da Pinguim e tal, né? E nessas coisas das pesquisas, me indicaram um cara chamado Vitor Marcelos, lá de Campinas, que era um cara colecionador de baterias vintage. Quem me indicou, inclusive, foi o Ney Xavier, que tá nesse episódio da Pinguim, que eu vou falar mais na frente. Eu cheguei no Ney Xavier a partir de grupos do Facebook e cheguei também no Vitor Marcelos. Nessa conversa da gente, eu percebi que dava para gravar um episódio com ele também, falando um pouco da trajetória dele, dos gostos. Ele que além de colecionador de baterias vintage, tem muito conhecimento disso. Ele também é luthier. Ele reforma baterias e também é produtor musical além de baterista. E tem o trabalho dele também solo. Aí eu pensei, vamos gravar. Debate pronto, ele aceitou, foi muito massa. Foi também em formato de entrevista, eu mandei as perguntas e ele me retornou. E esse episódio acabou saindo antes. Tá aí um outro sinal meu que eu tive na época, de perceber que apesar de você ter uma agenda, terão coisas que vão furar fila naturalmente e que são mais propícias, inclusive ali, que tá mais na tua mão e que são histórias para contar também, né? E esse episódio com o Vitor foi esse meu primeiro sinal de coisas que eu já sei que pode acontecer, que eu já conto com isso, inclusive. Foi ali que aconteceu esse primeiro afagulha desse assunto em específico. Seguindo, eu continuei prestando atenção em tudo, ao local, ao regional e ao global também, ao nacional e até ao internacional, para trazer temas e pessoas e histórias. Eu convidei Eduardo Schuller, que é gaúcho e que na altura da gravação desse episódio, hoje ele compõe a banda do Nando Reis, também tem a Colome, que é a sua banda de música autoral. E aí convidei um cara também que foi tranquilaço, um papo muito bom. Eu fiquei feliz porque esse episódio em especial ele teve um feedback de pessoas da banda da Colome, um pessoal de produção da banda e também fãs que eu cheguei a receber mensagens pela minha condução e
e por conta dos temas que eu trouxe com ele, para não ficar na mesmice. Aí eu percebi que valia a pena estudar um pouco e fazer uma coisa única mesmo, porque uma das mensagens que eu recebi, eu lembro que foi dizendo assim: esse foi o único podcast que eu realmente gostei de ouvir e que ele participou, que saiu um pouco da mesmice, né, do lugar comum das entrevistas. Nessa coisa de fazer episódio temático, eu falei anteriormente, deixa eu voltar aqui que eu tô vendo aqui, teve um episódio que me ajudou em ser temático. Aliás, eu falei do episódio do Animal, que eu achei que seria um tema que não daria nada e tal, daria pouca coisa, mas seria ali lúdico, né? Esse é o termo. Eu caí de novo, porque há exemplo do Animal, que eu achei que não daria nada pra manga e deu muita coisa. Outro exemplo foi porque nessa época eu também tava querendo fazer um episódio um pouquinho mais leve e tal, e tentar conectar a música, a bateria com outras modalidades, exemplo do que aconteceu com a Luciele lá atrás, né? E aí eu pensei, peraí, eu tava abrindo a cabeça, né, pensar nisso aqui, e aí eu cheguei em comerciais de TV. E aí eu lembrei que tem aquele grupo lá, e que na minha cabeça era apenas o comercial da TIM. Acho que vocês vão lembrar daquele comercial da TIM que tem uns caras pintados de azul, Blue Man Group. Não, aquilo ali com certeza dá pra fazer um negocinho. Eu nem sei se vai render um episódio, na verdade, né? De repente é só um besterol mesmo ali, pronto. Lê do engano, porque quando eu fui ver, a banda existe. Fui pesquisar, estudar, tem uma grande discografia, os caras mexem com tecnologia, com inovação, enfim. É uma startup, pô. E a banda é do caralho. E assim, é o episódio 60. É um dos episódios que eu mais gostei de ter feito, assim. Todos são bons. Eu não sei se eu vou conseguir explicar. É o episódio em que foi mais imprevisível nesse sentido, sabe? De eu ir escavando, encontrar ouro, e escavar mais, encontrar mais, encontrar mais, encontrar mais. Os outros que são especiais também, de certa forma eles eram previsíveis. Eu sabia o que é que eu ia achar ou não ali, sabe? Foi o que mais teve insumo, assim, e foi o que mais teve surpresas. E aí eu fui ouvir a discografia e aí eu curti pra caralho também, sabe? A timbragem e tudo. Então é muito especial esse episódio pra mim. Entrei em contato, inclusive, fiz o que pude para deixar o episódio mais rico possível. Fiz contato, inclusive, com um Blueman brasileiro, Vinícius Masteguin, que tá lá até hoje. Ele participou de uma seletiva aqui no Brasil, lá no programa Global, e foi para lá e tá lá até hoje, velho, sabe? E é outro cara que eu quero gravar com ele, de repente, para falar dessa história lá fora. Ele ouviu o episódio, ele me deu um feedback, né, positivo, ou seja, eu vi que eu tava no caminho certo, não falei besteira. E é muito bom esse episódio, velho. Eu curto demais. Seguindo, eu pensei, eu posso cobrir eventos não só presenciais também. Eu posso assistir um evento, um show e falar o que eu achei do baterista que tava lá. Aí foi nisso que eu fiz o episódio do Rock in Rio 2022 e foi falando dos bateristas que vi lá, e fiz isso mais na frente também com alguns outros episódios. Eu tinha gravado com o Schuller, né, o Eduardo Schuller, e ele também, durante um tempo, ele tocou na Cachorro Grande, né, ele chegou a tocar na Cachorro Grande. E aí o que acontece? Ele tinha um contato do Gabriel Azambuja, que era um cara que eu também gostava. Eu gostava da tocada dele quando eu assisti MTV, né, vocês que me conhecem perto sabem que eu sou um filhote da MTV, né, foi a minha porta de entrada. E aí ele me passou o contato do Gabriel e a gente conseguiu gravar, velho. Foi do caralho também. Porque aí era um cara que, além de eu ter estudado a trajetória, tudo que eu fazia, era um cara que eu conhecia também, que eu tinha uma certa relação afetiva. Então tinha coisas que eu sempre queria ter perguntado, né, pra ele. E foi muito massa. E tenho contato com o Gabriel até hoje. E aí nessa segunda fase do Repercuta, eu segui repetindo a fórmula que dá certo até hoje, né? Bate-papos, entrevistas e episódios temáticos. Peguei mais um mote, que foi o mote da eleição, ali em 2022. Será que eu consigo? Porque aí eu já estava encorajado, sabe? Eu percebi que tinha temas que podia dar pano pra manga, né? E aí o que foi que eu fiz? Há exemplo dos episódios do Animal e do Blue Man Group, né? Eu aprendi a não subestimar motes, temas que são fortuitos, porque dali você pode tirar muita coisa, e tive essa prova, porque no mote da eleição de 2022, eu fui pesquisar, e tava lá o Fenris, que é um baterista de black metal, e que foi candidato a vereador, lá na Noruega. Vê que coisa específica, né? Que história específica. Eu vou contar essa história. Contei. Vocês lembram que eu falei que eu tinha ido pro show do A.H.A. na época que eu recebi conteúdo de Cláudio Infante? Também pensei nisso, né? Se eu posso cobrir evento presencial ou cobrir a distância, falando dos bateristas, eu posso focar em um baterista de show que eu tenha ido. E aí peguei o Karl Wennerberg, que é o baterista do A.H.A. Eu curto o show do mesmo jeito. As pessoas acham que dizem assim, inclusive alguns amigos já me falaram, porra, curto o show, velho, não fica... Mas, velho, o meu curtir o show faz parte disso. Eu não sou aquele cara que fica pulando. Eu gosto de ver a música sendo feita ali ao vivo.
E não é esforço nenhum pra mim, né? Eu que sou baterista, tô vendo ali os caras. Então, a percussionista, o percussionista, enfim. A parte rítmica. E aí eu dei uma estudada no Karl Wennenberg e fiz análise do show, né? Fiz um breve background dele, falei um pouco do set, aprendi bastante também, que você vai aprendendo, e falei das minhas impressões totalmente passional mesmo, o que é que eu senti do show dele, né? O que é que eu curti, que eu não curti e tal. E aí, nesse meio tempo, finalmente ficou pronto o episódio com a Pinguim, que é uma série aqui no Repercuta, que só tem esse episódio, mas eu vou trazer outros, que são marcas que não existem mais. História da bateria no Brasil, o primeiro episódio desse, com as baterias Pinguim. Demorei um pouco porque eu queria o máximo possível, tentei até contactar os antigos donos, os idealizadores, a família Hong Kong, e não consegui. Mesmo assim, ficou um episódio muito bom. Teve contribuição do Tosi, que é o atual dono da marca, o Vitor Marcelos, o Ney Xavier, e também todo o background que eu tinha conseguido com catálogos, pesquisando no YouTube, que é uma grande fonte de pesquisa para mim, e outros blogs também que eu encontrei. E o interessante é que eu não vou deixar passar aqui, não tem problema nenhum em falar disso. Quando eu consegui o contato do Tosi, ele sempre muito solícito, mas sobrecarregado como sempre, ele saiu me respondendo em áudio, e eu achei que ele sabia o que era o podcast, né? Eu saí perguntando a ele, ele me respondendo, e eu coletando as respostas em áudio, e ele muito espontâneo, assim, soltando tudo. Só que o Tosi é difícil de comunicação, né? E o episódio tinha que sair, né? O que foi que eu fiz? Eu peguei e editei o episódio, usei as falas de todo mundo. O Vitor Marcelos tem um canal dele lá no YouTube. Se você curte o tema, eu te conheço, a seguir, a se inscrever. O Vintage Drums Brasil. Nesse meio tempo, o Vitor tava indo visitar o Tosi para fazer conteúdo lá, e falou do episódio do Repercuta, né? Não, você participou. E aí daqui a pouco eu tava numa correria, me mudando. Eu tava em processo de mudança. Aí começa a chegar um monte de áudio do Tosi. Eu pensei, não, isso aí com certeza ele agradecendo a ele, né? Ele falando do episódio, né? Mas depois eu vejo que eu tô ocupado. E tome a chegar mais áudio. Aí eu fui ouvir o menor áudio que tinha, né? Lá. E aí era ele meio que pedindo pra que eu tirasse do ar o episódio e tal. Já, que é isso aí, cara? Eu falei umas coisas que não era pra ter ido pro ar, velho. Que são coisas que a família não vai gostar. A família da Pinguim lá atrás, né? E tal, que é isso, cara? Não sei o que, tal. Aí eu cortei um pedaço dele, eu dei uma reeditada no que ele falou, né? E acredito que são coisas que ele falou que partiu muito mais dele, esse medo, esse receio, né? Partiu muito mais dele, e acredito que não foi nada demais que ele tenha falado, não. E aí eu dei essa leve reeditada no meio de um fluxo louco, assim, mas saiu, né? Espero trazer outros episódios falando de outras marcas que não existem mais aqui no Brasil. E, enfim, mais pra frente a gente põe isso em prática. Continuei com episódios de empreendedorismo. Tava de olho no perfil da Arborea Symbols Brasil. Convidei o Beto, que é representante, para falar um pouco dessa realidade da distribuição, importação, e foi bem interessante. E aí, ainda estava no período eleitoral, né? E nas pesquisas que eu fiz aqui, encontrei o Fenris, eu também encontrei o Dave Rowntree, que é baterista do Blur, que também foi candidato político. Então, empurrei ali o mote e coloquei em prática. Nesse meio tempo, eu já tinha feito alguns contatos, exemplo que tem até hoje, via Instagram, de pessoas que viraram amigos, né? E aí tive uma surpresa muito boa com o Luiz Barbosa, ele que é de Braga e mora em São Paulo já há bastante tempo, é casado aqui. Pessoa que eu tive, inclusive, é um amigo musical e que eu tive o prazer de encontrar, ele, a Suzana, a esposa dele, em São Paulo, né? Esse ano. E aí ele ia participar daquele evento Rock in 1000, que conta com vários bateristas tocando no estádio e tal. 1000 músicas, acredito. São 1000 músicos e musicistas, acredito. Não são 1000 bateristas. Ele fez parte do naipe de bateria, né? Da parte rítmica. Ele também tinha um projeto dele que era de personalização de baquetas. O For You Drumsticks. E aí ele me presenteou também com um par que tá guardadinho. Presentão. E aí me deu esse estalo. Porra, já que tu vai participar, Luiz, depois que tu participar, me diz que a gente vai gravar um episódio pra falar como é que foi a logística, como é que foi os ensaios, como é que foi participar disso. Ele que vem estudando bateria há um certo tempo, então foi muito massa, né? Foi um episódio até emocionante de gravar, assim, de ver o tesão dele em fazer as coisas, né? Trouxe o episódio com Marconi Manzi, que é detentor da MZ Custom Drums. Outro episódio focado em empreendedorismo. Ele também tem a loja de bateria especializada, a Pop Drum Shop. Massa porque uma coisa vai puxando a outra, né? No papo com o Schuller,
ele falou que tava fechando a parceria com a Manzi, que são baterias de acrílico e tal. Eu disse, Manzi, não conhecia, né? E aí ele me passou o contato e tal, eu comecei a acompanhar e resolvi convidar o Marconi. Inclusive, encontrei o Marconi também em São Paulo esse ano, lá na Feira da Música. Gratidão demais, né? Foi muito massa. O episódio do Marconi, eu lembro que eu tive um problema técnico também, mas a gente foi fazendo no mesmo formato do Infante, eu mandando as perguntas e ele me retornando. Foi o primeiro probleminha que eu comecei a ter até eu romper com o formato de gravação, que não estava mais dando conta, né? Mas o Marconi generoso que me ajudou, né? E colaborou participando, né? Muito massa esse episódio. Tava chegando a Copa do Mundo de 2022, quis pegar o mote. E aí eu lembrei, né? Isso aí foi fácil, que tava guardadinho. A gente teve a cachirola, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa. Enfim, a cachirola, a famigerada cachirola, era um cachixinho, um instrumento de percussão de plástico, né? Que foi vendida lá na Copa do Brasil. Na Copa de 2014 eu quis falar disso, né? E se pegou essa mania de ter algum brinquedo, algum artefato, algum instrumento personalizado para a Copa, ou algo para a pessoa fazer barulho nos estádios, né? E isso vem, eu acho que está mais acentuado depois da Vuvuzela lá na Copa 2010 na África do Sul. Só que aí pesquisando também achei umas colheres de plástico que foram comercializadas na Copa da Rússia. Bem leve também o episódio. Outra amizade que fiz e que já estava engatilhada também foi com o Cauê Machado, ele que é dono da Feel Good Pads. No mesmo tempo em que eu descobri o Marconi Manzi, eu também descobri o Cauê. Também gravei no mesmo formato com ele. Foi massa, lembro que foi num final de noite, assim, eu mandando as perguntas, ele mandando de volta. Foi muito massa esse episódio. E massa que eu também encontrei o Cauê pessoalmente esse ano. Eles estavam na feira lado a lado, o Manzi, o Marconi, né? E o Cauê. Então foi muito massa trocar ideia com todos. E eu fiquei feliz porque um conheceu o outro a partir do Repercuta, sabe? Eu fico feliz de que o Repercuta ele seja também um ponto de encontro das pessoas, sabe? Então é isso. Eu fico muito feliz. Isso aconteceu mais pra frente também, que eu vou explicar. Eu gosto muito de festivais, assisti festivais, né? E fiz também um sobre o Primavera Sound Brasil 2022. Assistindo em casa, comendo besteirinha ali, bebendo alguma coisa e só vendo a música sendo feita. E depois tá tudo na cachola, é só botar pra fora, né? Tá valendo também que eu quis trazer mais uma vez o foco em livros e em publicações. Eu tenho comprado a biografia do Peter Criss, que foi o baterista do Kiss. E digo, não, eu vou fazer esse episódio aí sim, pra encerrar, na verdade, essa segunda temporada. E aí realmente eu vim enquanto temporada. Era dezembro de 22. E esse episódio do Peter Criss ficou bem longo até. Eu disse, fez muito grande, véio, só faltou eu ler o livro todo. Ao pensar isso, eu digo, existem podcasts de leitura de livro, né? Quem sabe no futuro eu também não faço isso, né? Isso é bom também, pegar biografias, ou então livros de métodos mesmo e fazer a leitura dele ali. E transformar ele em audiobook, né? Já fica esse engancho também. Então, o que eu já sou hoje de ficar pipocando ideias, eu falei isso no episódio 100 com o Augusto, né? Eu já tinha desde antes, eu já tenho de vida, né? Mas agora é não subestimar nenhum detalhe e nenhuma ideia, sabe? É não deixar rolar. Eu lembro que nessa coisa de brincadeira, eu no show do Evanescence aqui em Recife, que vai ser episódio também analisando o Will Hunt, baterista da banda. Eu fui pra esse show, inclusive a convite da banda de abertura, e que é um convidado do Repercuta que virá mais à frente. Se você tá no futuro, você já sabe quem é. Mas nessa coisa de pensar e não subestimar nenhuma ideia, eu disse, eu tô com a camisa do Repercuta aqui. Eu tava com uma pessoa no show e disse, se eu conseguir acessar a baterista, eu peço pra ele autografar a camisa do Repercuta aqui. Eu podia trazer uma bandeira do Repercuta e fazer. Aí ficou essa ideia de fazer uma bandeira e pedir pros caras assinarem, né? Autografarem. Isso é muito massa, fica aquele mural grandão. Essas ideias assim que eu vou tendo e que eu vou colocando em prática. Se encerrou essa segunda temporada, essa segunda fase, com 72 episódios. Eu dei uma paradinha e aí voltei em março de 2023, esse ano, para encerrar essa terceira parte aqui do episódio, desse episódio 101 do Repercuta, né? 100 episódios e agora, né? Eu voltei em março, perto ali do período do Dia da Mulher. E eu já tinha visto que tinha dado muito certo. Como os episódios temáticos, né? Que eu tinha feito lá atrás. Com a LSD Burr
a Honey Lantry e depois a Sandy West. E eu já tinha na agulha pesquisar para falar um pouco da Viola Smith, baterista que surgiu nos anos 30, né? Foda, numa época em que se hoje já é do jeito que é, imagina lá atrás, né? Para continuar essa série da mulher baterista ao longo do tempo, né? E aí a Viola Smith ficou abrindo essa terceira temporada, que foi muito massa também pesquisar. Eu curto muito também, e é aquele episódio que é um pouco mais demorado para sair, sabe? Eu fico lembrando do episódio da Pinguim e do Blue Man Group, porque eu fui encontrando coisas, encontrando temas, e aí eu vou enxertando, e aí quando eu penso que tá pronto, eu encontro mais coisas, e vai enxertando, né? Inclusive, eu tenho que confessar pra vocês, assim, eu tô num período desse com um episódio temático pra falar do Josh Freese, da entrada dele no Foo Fighters. Eu vou encontrando mais coisas. Nesse momento eu acho que tá quase pronto, mas de repente eu posso encontrar mais coisa. E uma hora vai ficar pronto, uma hora vocês vão conferir. Eu também pensei em fazer, que é uma coisa que eu penso hoje o tempo inteiro, em balancear o peso dos episódios, né? Tipo episódios mais curtos, mais longos e tal. E aí eu pensei na ideia dos causos de bateristas, que são histórias curtas que dariam episódios, mas que são histórias muito curtas para ser um episódio longo, mas que são também interessantes de contar. E eu pensei, por que eu não posso juntar, né? 3 historinhas curtas ali, 3 causos, né? E aí comecei a fazer esses episódios que saíram mais, acho que saíram 2 ou 3. Na altura de gravação desse aqui já pode ter saído mais. Continuei nessa sequência com mulheres, escolhi a Ginger Bianco para representar os anos 60, me debrucei também em cima da vida dela. E aí a gente teve Lollapalooza 2023, fui assistir também e fiz mais um episódio. E aí coloquei em prática uma coisa que eu já tinha ideia de fazer e que eu acho que daria até em vídeo melhor, e que eu pretendo até fazer em vídeo no futuro, mas com uma galera mais próxima, né? Que é analisar sonoridades de baterias, que eu não tinha feito isso de alguns álbuns específicos, mas eu achei importante iniciar para ter ali, né? Tipo, para ter esse produto na prateleira, né? E aí eu escolhi álbuns que eu também conheça, né? Mais de perto, e que tem uma certa relação afetiva, que eu possa falar um pouco mais e que tinha feito diferença pra mim em algum momento da minha vida, apesar de que mais pra frente eu quero trazer álbuns que são incontestáveis também pra essa série, né? E aí eu escolhi o álbum do Coldplay, o A Rush of Blood to the Head, e falei de tudo que eu pude, tanto com depoimento mais acalorado, mais com juízo de valor, quanto também a parte técnica para falar de setups, formato de gravação, tudo que foi possível. É um tema que eu confesso que não é tão fácil encontrar, é meio difícil encontrar essa coisa de como foi gravado e tal, mas que ficou um episódio muito legal também, e que eu curti muito. Nesse meio tempo, eu falei do Josh Freese aqui, né? Nesse período, tava pra ser anunciado um novo baterista, né? A gente já tinha tido o tributo ao Taylor Hawkins, ele faleceu em março de 2022, nas vésperas do Lollapalooza Brasil, inclusive, e um ano depois a gente teve os tributos, né? Que foram shows grandiosos, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, inclusive um evento desse para um baterista, isso é um marco, né? Da importância. Isso é muito massa. E o Taylor é um cara também que eu devo trazer um episódio bem longo também, com muita coisa, do jeito que eu gosto. Eu pensei nos meus palpites, né? E na época estavam com os boatos de quem seria o baterista e tal, fulano. Eu digo, eu vou botar os meus fulanos aqui, quem eu acho que cairia bem, né? E fiz esse episódio. A gente teve também a turnê de despedida do Skank. Fui pro show e copiei exatamente a ideia que eu fiz lá atrás com o Karl Enneberg do A-ha. Assisti o show e falei um pouco do estilo do Haroldo Ferretti. Muito massa, é outro cara que também marcou pra mim. Eu comecei a tocar lá atrás. É importante pra mim também fazer esse marco aí, esse registro. No episódio 80, começou a crescer, começou a sair muito mais rápido os episódios. Vocês lembram que eu falei do Tozi, né? No papo com o Tozi, no momento em que ele pediu pra eu corrigir o episódio lá da Pinguim, sobrou conversa, né? De tão receptivo que ele é. E aí ficou um pouquinho de coisas que ele falou mais da trajetória dele antes da Pinguim. Eu juntei isso e fiz mais esse episódio em formato de entrevista, que ficou muito massa, porque ele fala do início dele na bateria, o início dele na luthieria também, lá em São Paulo. E foi muito massa esse episódio também, que tava ali uma carta na manga, ou seja, um episódio que nasceu a partir de algo que eu não tava esperando, né? É importante também ficar de olho nisso. Eu trouxe o Causos de Baterista 2, focando em outras histórias. A gente teve a premiação também do Drum Mail, que é um grande portal, canal no YouTube focado em bateria. Eles fazem uma premiação anual e já tinha passado, né? Mas eu disse, não, eu vou assistir e vou comentar sobre, que foi muito legal. Outro episódio que eu achava que não ia dar muita adesão, porque eu sei, tem episódio que você vê que vai dar gente, e tem outros que
né, que vai dar menos. E tem uns que dá gente logo de cara. E tem outros que é a médio prazo ou a longo prazo. Apesar das surpresas. Às vezes tem episódio que eu acho que vai dar uma bombada e não dá. Ou dá depois. Ou flopa mesmo, né? Mas o flop que eu digo é de número de plays, mas eu não me preocupo com isso mesmo. O episódio tá registrado aí e o ganho já tá feito, né? Fiz mais um causa de baterista também e fui pro Abril pro Rock aqui. É um evento que faz parte aqui do nosso calendário. O Abril pro Rock comemorando 30 anos. E lá eu pude entrevistar o baterista Flávio Neves, que foi um misto de cobertura de evento com entrevista presencial, né? E Flávio é um cara que eu tenho contato também lá de Natal. E é bom ter essa aproximação. Tu lembra quando eu falei que tinha guardado a ideia de fazer um episódio sobre cultura geek e tal? Tinha ficado o contato do Caio Gaona, que eu ia fazer esse convite. E foi possível realizar esse episódio. É o episódio 85 e é muito massa porque aí, além de já tratar da coisa dos temas geeks, né, dos temas nerds e tal, de cultura pop também, conheci o Caio um pouco mais próximo. Encontrei com ele também lá em São Paulo, na feira, na Conecta Mais, né, e foi massa também de trocar uma ideia pessoalmente. Na sequência eu gravei com o Madia Lopes, baterista pernambucano. Esse episódio pra mim, o que me chama a atenção, que me vem logo à mente, é a identificação por ser um conterrâneo, por transitar, frequentar os mesmos estúdios que eu também quando comecei a tocar. Enfim, Recife não é tão grande, Recife e Olinda não são tão grandes em quesitos de disponibilidade de estúdios, então a galera acaba transitando e usando os mesmos espaços. E aí também eu troquei uma ideia com outro conterrâneo meu, um cara que eu já tava, na verdade, eu já conhecia de vista, das tocadas, dos shows da cena independente de Recife, Olinda e região, isso lá atrás, quando comecei a tocar e tal. E foi massa porque houve um mote especial. Tô falando do Eduardo Duna. Isso porque foi massa trazer um novo tema, além de ser um cara próximo, né? Ele, na altura de gravação desse episódio, ele faz parte de um circo. Ele toca bateria na banda de um circo. Então é um contexto diferente e que foi muito massa. Também encontrei com o Eduardo lá em São Paulo. E o interessante é isso, porque mais uma vez eu percebi que o Repercuta é um ponto de encontro, porque eu tava chegando na feira e os dois estavam lá me esperando, né? E os dois, por acaso, aleatoriamente, se encontraram, se identificaram. Ah, tu participou do Repercuta. Os dois perceberam que tinham participado e os dois me esperaram lá pra gente trocar uma ideia. Foi massa. Com o Eduardo, inclusive, circulei um pouco mais lá pela feira. E já tô quase chegando no 100, né? O 89 é mais um caos de bateristas. É legal, mais umas histórias curtas. Eu percebi nesse episódio que teve uma adesão maior, por ser episódios mais curtos e tal, mais rapidinhos. Meio que é quase como um drops. E aí eu segui em frente. O 90 já foi, eu já tava sentindo, eu digo, poxa, tá muito perto do 90, tá muito perto do 100. Eu lembro que quando eu cheguei no 90 eu já tinha pauta, já tinha episódio tanto em pós-produção, pré ou durante a produção, já tinha para quase 100. Então foi no 90 que eu comecei a pensar de fazer uma promoção, uma divulgação especial para esse episódio 100º. E aí o 90 foi com Carol Doro, lá de São Paulo. Mais um tema, mais uma interseção, porque aí no caso dela, ela além de baterista também é road. Então foi massa falar de logística, inclusive do serviço do road, voltado para bateria mais especificamente. Foi massa, ela que tem muita experiência com grandes festivais, inclusive. Eu também não deixo passar e gosto de ir atrás dos alvos antigos. Meio que vou anotando ideias num caderno e vai ficando, né? E aí eu lembrei, pô, tem essa pessoa aqui que eu não tentei e já faz anos que tá no meu radar. Eu vou tentar e rolou. Lorena Martins, massa porque uma representante baiana, gosto disso. E foi massa porque eu sempre curti o trabalho da Lorena, inclusive as ideias que ela expõe em rede social e tal. Diz muito sobre esse ofício, né, baterístico. E aí chegou mais uma vez a época de mais uma Fenearte. E aí eu quis fazer diferente. Dessa vez eu parti os conteúdos. Foi uma forma de fazer episódios curtos também. Eu resolvi começar pela Diane Abês, holandense, percussionista, e que confecciona instrumentos de percussão com destaque para os Abês, como o próprio nome artístico dela
Foi massa, a pessoa que eu já tenho um contato, assim, uma pessoa muito agradável, que sempre é legal estar trocando ideia. Eu resolvi também trazer esses episódios em separado para dar mais destaque também a cada um e cada uma. Peguei mais um mote, que confesso que já consegui na pesquisa fazer um conteúdo para 3 episódios, então são 3 anos aí de episódios com motes de pais e filhos bateristas. Foi legal também de fazer um episódio rapidinho, até fácil de fazer, foi até mais prático. E foi mais a toque de caixa, assim, feito, pronto, vamos embora. Não passou por muita pós-produção, não. Foi rápida a edição também, porque tem episódio que demora para ficar pronto mesmo. Eu aprendi a respeitar os tempos de cada produto. E nesse meio tempo também acabou me aparecendo um gancho que é para fazer também episódio temático sobre irmãos bateristas, né? Também tem o dia do irmão e tal, que eu também já coletei informações e conteúdo para um episódio no futuro. Chegando perto do 100º, eu tinha que gastar bem as balas, as fichas. Um cara que já tava no meu radar, e aí tem que contar uma história curta aqui, mas nessa amizade construída com o Luiz Barbosa, enfim, a gente trocou ideia, né? Foi outro cara que eu também que eu encontrei em São Paulo, a gente trocou ideia. Ele me levou para um bar lá onde tava o cunhado dele, também tem uma banda, tava tocando lá. Enfim, muito acolhedor. Conheci a família dele também, o filho dele, a esposa, a Suzana, como já falei. Enfim, a gente trocou uma ideia muito massa. Eu até fiquei de ver o ensaio da banda dele também, mas não foi possível. Mas nas conversas à distância, o Luiz já vinha falando de um cara de Braga. Olha, tem um baterista em Braga que ele é muito bom, ele além de tecnicamente muito bom, é um cara que tem muita propriedade da cultura portuguesa, é um conterrâneo meu, e é um cara que tem muita musicalidade também e tal, e muito acessível. E aí ele me indicou o Rui Rodrigues, até demorei um pouco, e foi um episódio muito especial pra mim também, porque foi o Repercuta atravessando fronteiras assim, e o Rui muito receptivo. Foi um episódio longo, a gente gravou muita coisa, ele muito acessível, e é um cara que é muito bom ter o contato, né, e quem sabe parcerias futuras não virão por aí também. Na sequência eu quis continuar com uma galera de peso, e aí voltando pro Brasil, né, nessa viagem assim, Darcy Marola, que todos nós conhecemos, outro cara acolhedor demais, pé no chão demais, e foi um episódio que pra mim, eu tenho que confessar que foi de aprendizado, assim, o Darcy me deu uma aula também, uma aula não só de música, não só de bateria, mas também de entendimento, de muitos mecanismos, de muitas coisas que são necessárias pra vida mesmo, sabe? E Darcy foi mais um que eu encontrei presencialmente. Mais uma vez o cara foi muito acolhedor. Eu tava pra ir lá no Batera Clube, inclusive eu fiz uma visita, eu vou falar disso no futuro, que é falar da minha experiência na Conecta Mais Música Mercado. E aí eu tinha falado com o Darcy que iria lá fazer a visita, ele me levou lá e a gente trocou ideia também, ele me apresentou o espaço dele, enfim, eu não vou ficar dando spoiler aqui, eu vou falar disso nesse episódio, mas o episódio com o Darcy foi muito esclarecedor, repleto de conhecimento. E aí apareceram 2 oportunidades interessantes. Uma foi a cobertura de um evento, a exemplo do que já tinha acontecido também lá no Nativa Underground, um evento que rolou no Bar Estelita que eu fui, e que foi possível trocar ideia com bateristas, inclusive que eu já conhecia de vista, mas foi massa poder entrevistar. Acaba inclusive ficando um pouco mais, até quem é mais sisudo acaba ficando mais receptivo e vai ganhando reconhecimento da galera também, isso é massa. A exemplo desse do Estelita, do Nativa Underground, da produtora Alternativa Preta, que eu agradeço também o acesso, e que podem vir outros episódios aí, outros conteúdos em parceria. Eu participei de um evento em um dos Sescs aqui perto da minha casa, e aí era para debater a cena musical e tal, e havia um representante do coletivo Expo Rock, que é outra produtora, né, que agita a cidade e promove eventos. Fui também lá pro Expo Rock Recife, que foi realizado no estúdio e casa de show Darkside aqui em Recife. E já dando um spoiler aqui também, eu fechei uma parceria com o Diego, que é proprietário do Darkside, para ter acesso aos eventos e sempre que possível trazer episódios conversando com a galera do Underground. Que foi massa o Expo Rock, que foi exatamente isso que eu fiz. Chegou mais uma vez um mote do Dia do Baterista, e aí eu resolvi falar um pouco de mim também. E escolhi 5 referências, 5 bateristas que fazem diferença pra mim. E é um episódio de bastante transpiração, assim, espontâneo. Pra fechar os conteúdos, e na verdade não fechar, mas pra aproveitar mais um
mais um dos conteúdos que eu já tinha produzido na Feneart. Eu tava com o material guardado e pensando, né, como é que eu poderia veicular isso da melhor forma. E aí achei uma interseção muito interessante, porque tem 3 percussionistas que também que são artesãos. Então eu pensei, eu vou juntar tudo. Esse é o episódio 99. E aí eu tive a oportunidade de trocar ideia com o Jó Percussivo, Alexandre Paulemi, Jó Percussivo da cidade de Escada, interior de Pernambuco, o Alexandre Paulemi do Pará e o Maureliano Ribeiro, que eu fiquei surpresíssimo, porque esse é um personagem que eu queria gravar, desejo gravar um conteúdo mais denso, mais detalhado com ele, porque é história viva, o cara de Camaragibe, que é um município do Grande Recife aqui, de Recife região, e é um dos caras que foram responsáveis por iniciar os integrantes da nação zumbi na cultura dos tambores, as alfaias, os primeiros instrumentos. Ele que além de confeccionar também ministra. Inclusive, se eu não tiver errado, o próprio Jó também foi um pupilo do Maureliano Ribeiro. Muito foda. Eu ia deixando passar aqui, mas não posso. Por algum motivo, acabei pulando. Teve o episódio com o Guilherme dos Santos, que foi muito importante também, foi muito legal, porque foi um cara meio que... Foi uma oportunidade, na verdade, que meio que furou a fila ali. Ele que lançou o livro dele, né? Que é focado na percussão do Malawi. E que me abriu mais essa fagulha de ideia de lançamentos de livros também, e isso com base em pesquisa, né, que serve como registro histórico também e que contribui nessa parte de pesquisa. Eu fiquei surpreso com o feedback de uma galera também que curtiu bastante, então pretendo trazer mais pra frente mais episódios focados nessa questão do lançamento de livros e a parte de pesquisa. E também agradecer a jornalista Carol Santos, lá de Campina Grande, que também contribui aqui, me ajudou, minha amiga que contribuiu também com a produção das chamadas, algumas vinhetas, algumas chamadas, que conta com a voz dela também. Valeu, Carol. Nessa coisa, a chegar no episódio 100 que foi com o Augusto, o que é que eu tenho que falar, né? Primeiro tem que dizer também que nesse momento eu tô gravando o episódio. No momento que eu tô gravando o 101, eu já tenho... Deixa eu pensar aqui. Tem até o 106, tem mais 6... Tem no mínimo mais 5 episódios em fase de pós-produção ou produção, né? E tem mais alguns roteiros prontos, assim. Eu fiquei pensando, passei um certo tempo pensando em quem seria. E eu posso dizer alguns outros nomes mais na frente, que são nomes que eu ainda vou produzir com eles, ainda desejo produzir com eles. Mas quando chegar o momento eu falo disso. E aí que eu pensei, eu juntei forças, pedi ajuda de amigos para fazer um episódio em vídeo também, para ser comemorativo, para celebrar esse 100º, que é importante para mim, sabe? Voltando ao que eu falei, é importante olhar para a obra, é importante refletir com relação ao que você está fazendo, para ver se isso continua fazendo sentido, para tu aperfeiçoar, potencializar, ou de repente, se você não quiser mais fazer, enfim, é importante não deixar na medida do possível que o automático tome conta de você. E aí, para celebrar, para fazer esse marco, eu chamei alguns amigos e, mais uma vez, deixar o registro aqui. Iveson Henrique, que me ajudou na captação de áudio e vídeo. Alisson Mendes na produção e na direção também do episódio lá com Augusto. Carlos Júnior por ceder o espaço do Estúdio Carranca aqui em Recife, um estúdio ao qual eu já trabalho. Eu já falei disso em outros episódios aqui. Eu tenho relação afetiva com o local e foi muito massa ter feito. Mais pra frente eu tenho que falar e já dar um spoiler, não é o primeiro episódio em vídeo, terão outros e já tem mais um engatilhado no momento desse episódio. E eu vou até dizer o número, que é o 104, que ele também foi gravado na mesma modalidade. Enfim, se você está no futuro ouvindo isso, é só dar uma olhadinha aí qual que é o episódio 104 que tu já vai saber. E na gravação do episódio com Augusto, agradecer também ao Augusto, né? Porque, como eu falei pra vocês desse histórico, pelo menos há 1 ou 2 anos a gente já vinha, eu vou dizer 1 ano, mas desde o início do Repercuta era um alvo também meu. Mas eu quis gastar essa ficha, digamos assim, de forma mais expressiva para poder tirar o máximo e deixar mais marcante, mais intenso. Assim foi, muito gratificante, muito cansativo, uma dinâmica muito diferente do que eu gravo normalmente, os que são só em áudio. Em áudio normalmente, gente, para deixar claro aqui, muitas vezes eu gravo dentro do meu quarto, em algum tempo livre, em uma sala do trabalho, mas normalmente é muito mais à vontade. Em vídeo é
É aquele trabalho que é muito semelhante a uma TV mesmo. Mas depois é muito gostoso de fazer, depois que passa, que você sente que conseguiu fazer. E você tendo a segurança do que vai falar, do que vai tratar. Sempre em respeito ao convidado, à convidada. E extraindo o máximo também, sabe? Muitas vezes você acaba fazendo a pessoa, ela refletir, ela consagrada do jeito que for, ela refletir de forma que ela nunca tenha pensado na vida. E eu aprendo também com isso bastante, é claro. Eu tô aqui nesse episódio de Devaneio. Agradecer a vocês, a todo mundo que vem ouvindo, os feedbacks, as mensagens lá no Instagram, o Repercuta Podcast. Tem o Facebook também, o Pix do projeto, o jadetavares@gmail.com. E pra frente, o que é que vem pra frente? O objetivo principal é tornar o Repercuta o meu emprego principal, de fato viver disso. Acho que eu conseguiria fazer isso. É igual ter uma banda mesmo. Eu não me vejo. Eu posso ter hiatos que são necessários, algum momento de recesso ali, 2 meses e tal, um tempinho. Se houver um projeto maior também, dá uma paradinha e tal, mas sempre em atividade. Pretendo também expandir a marca Repercuta, o podcast, o Repercuta Podcast enquanto marca em outras plataformas. Então, mas isso aí vai ter que ser feito com a ajuda de vocês, com a ajuda de, inclusive, são essas expansões que eu pretendo obter financiamento para fazer. Tenho ideias de documentários para o cinema, para festivais de cinema, tanto em curta como em longa-metragem. Festival do Repercuta eu também pretendo fazer, com 2, 3 bateristas ali demonstrando tudo. O próprio site ele vai ter que acontecer uma hora. E também o conteúdo do Repercuta todo no meu canal lá no YouTube, que é outro canhão, a plataforma por lá também. E que aos poucos eu vou subindo os episódios para levar esse conteúdo lá pro YouTube também, não só aqui nas plataformas. É claro que o podcast ele prioriza as plataformas, a questão do feed e tal, mas nada que eu não possa fazer por lá também, é claro. E o que mais que eu posso falar? Assim, que virá também, que vocês podem ficar de olho e deixar na descrição, lá no Instagram também, a loja do Repercuta, com produtos relacionados, e não só produtos relacionados ao Repercuta em si, mas produtos que fazem o estilo do baterista, que fazem alusão à cultura da bateria e da percussão como um todo. Eu já iniciei de certa forma com a produção de camisas e tal. Pretendo também fazer parcerias com eventos de bateristas Brasil afora. Acho que isso vai acontecer também. Enfim, é o público-alvo. Continuar trazendo as histórias que não atravessem apenas os músicos e musicistas, mas todo mundo, assim, quem curte ouvir histórias e enfim, identificação a gente gera a partir de qualquer ponto, né? Que mais? Pretendo também cobrir mais eventos, sempre que possível, e fazer uma série de fato também, e também no formato de videocasts. Então eu quero tornar também essa obra maior também nessa modalidade. Sinceramente, cheio de ideias, pipocando para fazer mais 100, para falar a verdade a vocês. Mas nesse momento, confesso que é de celebração mesmo. Eu tô no momento de olhar para trás e tal, e poxa, eu consegui fazer a coisa, né? E é algo que se tornou grandão. Eu tô falando aqui com vocês e tô olhando aqui para a identidade visual, e aí eu lembro também, tenho que agradecer também, nunca canso de agradecer, nunca é demais. Eu olho pra logo, assim, uma galera curte bastante, mas a coisa de tão fortuita, né, também, assim, o Repercuta tá em processo, inclusive, de registro de marca e tal, que deve acontecer sem problemas, mas eu lembro de eu brincando, não é brincando, mas eu tava aquela coisa assim, eu sempre levei muito a sério tudo que eu faço, essa é a verdade, assim, não sei se sério até demais, mas pra falar a verdade, pra você ter noção, eu tô falando aqui, eu tô gravando meio que na madrugada, aproveitando o silêncio, eu tô com sono. Mas como é um tema que eu curto tanto, que eu consigo tirar força não sei de onde, sabe? E aí agradecer a Everton Cosme, amigão meu, baixista da Grande Angular, uma das minhas bandas. Uma amizade para mais de 10 anos. Ele curte muito, ele é publicitário, ele curte mexer com arte, assim, é bem criativo. Eu pedi uma ajuda para ele foi fazendo a logo e ficou fuderosa. Eu lembro que foram várias opções de fonte até eu chegar nessa que foi. E quero agradecer também, é importantíssimo, e é meio que uma pista já desses episódios que virão pra frente, os teasers, os teasers que foram gravados de divulgação antes da saída do episódio 100. Eu contei com a ajuda de um amigo e uma amiga, Débora Eloy, por ceder a residência dela pra gente poder gravar, e me ajudou na produção também. Foi a minha TP lá também, me ajudou no texto e tudo.
e Henrique Costa, voltando aí as histórias se conectam, né? Henrique Costa lá do episódio 5, que também é videomaker, além de baterista, topou a ideia de gravar esse teaser, me ajudou tanto na captação de áudio e vídeo, fotografia, iluminação e também na própria edição, né, dos teasers. E Henrique, se possível, já tem parceria com ele para outros conteúdos, mas na frente é exemplo de Iveson também, que eu espero contar, mas já tenho que agradecer os dois. É isso, eu tô muito feliz, eu fico emocionado assim de lembrar das coisas. É nessa hora que você percebe o quanto você é perseverante mesmo. Tem dia que eu digo, porra, não é pra se gravar hoje. E eu não sei como eu consigo fazer, porque às vezes é um calor, é barulho de vizinho, é barulho de trânsito, é dia que você não tá tão bom, é um dia que você tá meio fanho, porque trabalhar com a voz, né? E agora com a imagem também, né? É sono, é algo que eu esqueço e depois quando eu vou ver, tem que reencaixar. É computador que dá pau às vezes, mas... E outra coisa também que eu tenho que deixar registrado aqui também, que eu lembrei, que em 2023 foi marcante também. Um outro amigo, Carlos Pinheiro, que me presenteou inclusive com alguns equipamentos, uma mesinha de som, um microfone, braçadeira para microfone também, aquela braçadeira que deixa suspenso, e também uma espécie de tapadeira, né, para melhoria das gravações. Agradecer muito ao Carlos, um abraço para ele também. Eu tenho prometido para vocês o ranking dos 10 mais. Claro que os episódios mais antigos eles têm mais tempo, né, de divulgação, eles estão disponíveis há mais tempo. É natural que eles acabem liderando. Deixa eu só abrir aqui. Antes de dar esse ranking, outra coisa que eu lembrei, tá vendo aí, é criar aqui e proporcionar para vocês um clube de membros exclusivo, onde as pessoas que acompanham o trabalho mesmo e curtem muito Repercuta possa se aproximar mais de mim, eu possa me aproximar mais de vocês, e aí a pessoa vai ter também conteúdos exclusivos, né? Vai poder opinar em alguns conteúdos e fazer comigo, na verdade, esse conteúdo. Em breve eu vou traçar essas diretrizes, que pode contar com o Telegram. Eu espero que a gente construa junto. Pode envolver o Instagram, o Telegram, o WhatsApp também, e é claro também as plataformas de financiamento coletivo que que funcionam enquanto um débito ali, a exemplo do Apoia-se e outras que também são utilizáveis e que eu vou fazer um estudo e trazer, e espero contar com a receptividade de vocês, e vai ser massa. Vamos pro ranking de baixo para cima. O 10º episódio mais ouvido é o do Douglas Brito, é o episódio 13. Depois vem o 20, que foi com a Priscila Hilário. O 31, ele é o 8º colocado, é o papo com Pedro Diux. Logo depois, o 7º colocado é o 34, com Lulu Batera. E aí vê como é que assim, até aí são bate-papos, né? O 10º, o 9º, o 8º, o 7º são bate-papos. E aí vem o primeiro temático, que é o 39, Percussão no Terror. Também para uma surpresa, e durante muito tempo esse foi o mais escutado, mais ouvido, e foi caindo do ranking um pouco. É exatamente o 35, que eu falo das minhas histórias musicais, falo bastante, falo até demais. O 32 é o 4º colocado, que foi o com Thiago Domingues e Percubo, ou seja, um episódio sobre empreendedorismo aí que entrou, né? O 3º é a parte 2 do papo com Silvestre Costa, que eu falei lá atrás. O episódio 33 é o 2º, que é mais um bate-papo com a Marina Marques. E o episódio do Repercuta mais ouvido é um episódio temático, é o episódio 27, episódio que eu tenho muito carinho também. Eu lembro da época, que é o temático sobre percussão pé de serra. Eu analisei ali a origem, a utilização do triângulo, zabumba, do agogô também, que foi retirado, enfim, alguns grupos não utilizam, e também um pandeiro, que também fazia parte e faz parte ainda, na verdade, a depender de alguns grupos, desse molho da percussão pé de serra. É isso, gente, eu sou Jário Tavares, quero te agradecer sempre, muito obrigado por ouvir, por cada crítica construtiva, né, por cada opinião, sugestão. Tem muita coisa para sair, tem muita coisa para ser produzida, tem muito convite para ser feito. E vamos em frente, porque o vento tá bom, os ventos estão bons, e a gente tem que aproveitar quando a coisa tá desse jeito. Um abraço para você,
E você já sabe, a gente se encontra, a gente se vê, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta.